Madureira em Destaque com o Dr. Kennedy Pacheco e vamos falar agora sobre varizes pélvicas. O que seria isso? Qual formas de tratamento? Me parece que é um assunto, inclusive, um tanto quanto desconhecido até mesmo da classe médica. Isso é verdade. Quando vi o meu professor falar pela primeira vez, um espanhol chamado Monedero, eu fiquei impressionado com o que ele havia apresentado. Por isso que eu fui também para a Espanha. Eu fui para Madrid, porque ele já tinha tratado 5.000 pacientes, famoso em toda a Europa e médico da Rainha da Espanha. E para você ter ideia, você veja essa imagem que está aí na tela, você veja esse bolo de varizes aí ao lado do ovário da mulher. É como se fosse um cacho de uva. Isso ao lado do ovário. Isso não era para existir. E ainda por razões desconhecidas, esse cacho de uva, esse bolo de varizes que se formou ao lado do ovário, ele armazena uma quantidade absurda de hormônio produzido pelo ovário. Esse hormônio teria que cair na grande circulação para fazer o papel feminino dele, né? Fazer a mulher menstruar, fazer a mulher ter seios, aquela pele sedosa, tudo aquilo que você já conhece das características sexuais secundárias da mulher. É esse bolo de varizes ao lado do ovário que é o grande problema. A gente já sabe, já conhece na medicina que um saco varicoso, uma dilatação varicosa, pode destruir a pele do paciente. Tanto que vocês veem gente com úlcera nas pernas, pacientes sangrando. E nós médicos ainda não paramos para pensar nisso. Que ao lado do ovário, né, com hipertensão, com a pressão alta, agredindo aquele ovário, exatamente o ovário que foi feito para funcionar de forma inteligente na mulher. Ele foi feito para fazer a mulher menstruar todo mês certinho, para a mulher produzir o óvulo para engravidar. Ele foi feito para a mulher produzir o leite quando ela fica grávida. Você veja só, é uma estrutura de inteligência. Mas, quando esse ovário ele é agredido por essa hipertensão, por esse excesso de hormônio, a primeira coisa que acontece é aquele hormônio abrir mais os vasos na pelve, dilatam os vasos, dando o que a gente chama de congestão pélvica. Então, é aquela mulher que é fácil em alguns você identificar. Por quê? Porque a mulher apresenta uma dilatação, ela tem uma menstruação, mas muito dolorosa, muita cólica menstrual. Ela pode ter também dor quando tem relações. Algumas delas desenvolvem prisão de ventre, a chamada constipação intestinal. Ela não consegue ir no banheiro todo dia. Tem mulher que chega a passar 15 dias sem ir no banheiro. E quando a gente trata o paciente de varizes pélvicas, normaliza, ela passa indo no banheiro todos os dias. Isso é um absurdo, né? Você come todo dia, você vai ao banheiro todo dia. Sem dúvida. Normal. Mas tem mulher que passa 7 dias, 8 dias, 15 dias. Tanto que você sabe muito bem que a prisão de ventre é muito mais frequente na mulher do que no homem. Raramente você vê um homem com prisão de ventre. O que mostra que essa alteração hormonal provoca efeitos dramáticos nas mulheres. Tanto esse da constipação, como outros, né, que eu tenho constatado aqui no meu dia a dia do consultório. Eu tenho lutado muito para que a classe médica voltem os seus olhos para isso, para que ele comece a fazer pesquisa, como eu estou fazendo já dentro da universidade, para mostrar que esse bolo de varizes ao lado do ovário, ele poderá causar prejuízos tremendos à mulher. Não só uma constipação, que ela passa 20 anos com constipação, desenvolve diverticulose, diverticulite e quem sabe até doenças mais graves. Mas o que é que eu tenho encontrado muito no meu consultório, além de todo esse quadro de dor, da paciente na época da menstruação não conseguir nem ficar muito tempo em pé, a perna inchada, o calor se torna insuportável, dor quando tem relações, eu tenho encontrado muito paciente com trombose venosa profunda à distância nos membros inferiores. De 100 pacientes já separados e que serão publicados por mim, todo paciente que tem trombose venosa profunda, ele tem associado varizes ao lado do ovário, chamada varizes pélvicas.
Esse trabalho será divulgado dentro de pouco tempo nos meios científicos. Eu estou só terminando de escrever e esse, na minha opinião, é o assunto assim que mais me inquieta. Por quê? A trombose venosa profunda, o que é uma trombose dentro da veia? Quando eu falei em artéria uma coisa, em veia outra. É mais ou menos como se você tivesse um charuto formado dentro de um tubo, ou seja, um coágulo dentro daquela veia. Ele pode ficar só ali, destruindo a circulação do paciente, deixando ele com a perna mais grossa do que a outra, deixando ele com a perna toda manchada ou com úlcera, mas aquele trombo ele pode caminhar, ele pode se deslocar daquele ponto da perna e ir para o pulmão, provocando uma doença grave chamada de embolia pulmonar, que pode ser fatal, pode matar o paciente ou pode também provocar uma insuficiência respiratória grave, deixando o paciente com enfisema e deixando o paciente com problemas gravíssimos. Então esse assunto das varizes pélvicas me inquieta bastante, não só pelo quadro de dor e de sofrimento que causa na mulher brasileira, mas também pelos riscos não só da trombose, como várias outras doenças que eu não ousarei falar agora para não correr o risco de ser mal julgado pelos meus colegas médicos. Eu prefiro fazer as minhas pesquisas, continuar minhas pesquisas, para depois me basear nos meios acadêmicos, na linguagem acadêmica, para escrever e para que isso seja repetido para o mundo inteiro, porque esse conhecimento precisa chegar à mulher. Mas no homem chega a ser até pior, porque ele tem trombose e quase não tem esses sintomas que a mulher. Ele não menstrua, ele não sente dor, ele quase não tem constipação. Uma doença silenciosa. É, uma doença silenciosa. Mas todos os homens que eu pego aqui com varizes, com trombose nos membros inferiores, ele tem também varizes no testículo, causando um grande estrago no paciente. Às vezes eu identifico bastante quando o paciente tem um rosto cheio de acne, né? Ou então tem uma pele manchada com aquela mancha de cor marrom. São alguns indícios e eu vou atrás e chego a esse diagnóstico que você está vendo na pele, essa imagem que você está vendo de varizes ao lado do testículo, que tem causado também um estrago grande nos homens. Por isso que eu acho que a gente tem que discutir mais na sociedade, baseado nas evidências médicas, para convencer a classe médica a pesquisar mais. Porque hoje, às vezes, eu tenho até dificuldade quando eu faço o diagnóstico, indico o tratamento, aí tem lá por trás do convênio um auditor me julgando, que não conhece a doença, nunca leu nada sobre isso e ainda contraindica o tratamento. Ou às vezes até um ginecologista ou um cardiologista ou de outra especialidade, mal informado, fala assim: eu nunca ouvi falar sobre essa doença, acho que não tem nada a ver. E aí termina dificultando a minha relação com o meu paciente. E é por isso que eu vou dividir conhecimento com toda a sociedade médica. Eu não esconderei essas informações. Alguns colegas chegam a esconder informações para ter benefícios financeiros. Eu não preciso desses benefícios financeiros. Eu quero sim que o meu colega médico lá no norte do país, no sul do país ou em outro lado do continente, ele conheça e tenha a capacitação para libertar a mulher e o homem desse sofrimento silencioso que a medicina ainda não conhece. Obrigado, doutor. É maravilhosa a sua explanação, bem didática. Acredito que as pessoas, sem dúvida, vão procurar e vão estar mais atentas a esses sinais e, é claro, procurar a ajuda médica, essa profilaxia, procurar antes que a coisa se instale. É bem esclarecedor o que o senhor colocou aqui. Nosso muito obrigado em nome de toda a comunidade. E eu agradeço, sobretudo, a essa iniciativa do condomínio do Polo 1, né, por ter essa brilhante ideia de montar um site para dividir conhecimento, para informar os usuários. A administração do Polo já tinha a minha admiração pela eficiência, né, como gere aqui o condomínio,
e com essa conduta do condomínio em levar libertação de sofrimento a mulheres e homens, ganha mais ponto ainda no meu conceito. Muito obrigado, doutor. Okay. Madureira em destaque.